Então, aqui sobre Gustavo Machado, uma resposta a um vídeo dele. Eu vou fazer uns comentários sobre o vídeo dele comentando com o Roxo, aquele primeiro vídeo lá. Tem algumas coisas às quais eu gostaria de responder. O Gustavo, uns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro é essa questão que eu já de saída, eu acho errado debater com fascistas. Porque a ANCAP é uma posição próxima do fascismo, um fascismo de mercado e tal. Uma porta de entrada. Uma mãe me contou que o adolescente teve contato com os ANCAP, depois passou para os grupos neonazistas, chegou a agredir uma cadeirante. Então, de início, eu pontuo aí. Nada de debate com fascistas, um erro grave do Gustavo Machado o tempo todo. Então, e esse especialmente vira um papo de doido, que é uma expressão que o Gustavo se refere muito, mas ele também parece bastante se dispor. Vira um papo de doido, em que um fala uma coisa e outro fala outra, são dois monólogos superpostos. Que também foi o papo do Caboreso, deputado Caboreso, Calabreso, com o Jonas Manuel, esse papo de doido. Eu acho que a gente deve se dispor a isso, devemos conversar com pessoas, um debate fraternal entre nós da esquerda, energizando uns aos outros e propondo, focando nos pontos em que nós temos convergência. Então, embora eu vou fazer essas observações aqui sobre o vídeo do Gustavo Machado, eu concordo com o PSTU e gosto bastante do canal do Gabriel, que é o poeta socialista. Sugiro que vocês entrem lá. Indico o poeta socialista, indico o bagulho aleatório, pessoas do nosso campo, que é o João, Gabriel. Chega de dar palco para fascista, chega de dar palco para bolsonarista. Essa linha aí é revisionista e errada, e todos erram, todos estão errados. Infelizmente, vocês me desculpem aí, mas eu acho essa linha totalmente errada. O que eu vejo que acontece? Quando a gente fala deles, há um número de views, a gente entra na lógica da indústria cultural. Não é meu objetivo aqui, não é minha linha, problema de vocês que querem seguir, eu respeito. Então aqui, o Gustavo, ele fala em substitucionismo, quer dizer, uma teoria que está no Novas Tarefas, que é um texto do Trost de 1904. Ele fala discretamente nisso, mas é uma temática anti-leninista, não é? Então, o Gustavo, o PSTU, eles são anti-leninistas nesse ponto. Aliás, o trotskismo não é marxismo, ele é anti-leninista, o leninismo é o marxismo do nosso tempo. Então, eu considero, quando ele fala orientação marxista, ele quer dizer orientação trotskista, e marxismo é sinônimo de, não existe para ele marxismo sem trotskismo. É a mesma posição de nós maoístas, de que não existe marxismo fora do maoísmo, só que não é assumido. Ele fica com uma posição meio de almofadinha, de acadêmico, de marxiano, de científico, de que ele não está sendo sectário. Fica essa posição meio de almofadinha. Mas nós maoístas assumimos. Não existe marxismo fora do maoísmo. Então, Gustavo, fica o recado aí. É orientação trotskista. Para você não existe marxismo fora do trotskismo moranista. Então, no Novas Tarefas, é um texto que as organizações trotskistas nem traduziram. Eu estou traduzindo ele do espanhol para o português. O que esse texto traz? O racha do Trotsky com o Lenin, ali na época, mais ou menos, da Revolução de 1905. Aquela primeira revolução contra o czar, né, que começou com o padre Gapon lá protestando junto com os camponeses, virou um massacre, aí eles já radicalizaram ali, começaram a falar em revolução e tal. Então, o que é essa teoria do substitucionismo que o Gustavo traz, que é disseminando o anti-leninismo? O Trotsky fala que a ideia do partido de vanguarda do Lenin é uma bobagem, que vai levar ao Comitê Central fazer uma ditadura e substituir a base,
a grande maioria do partido, e um ditador depois vai substituir o Comitê Central. Então depois isso foi lido como a profecia de Stalin. Não é? Então o Trotsky, isso é muito repetido, já vi até o professor João Quartim repetir essa crítica aí, que parece que veio aí do anarquismo, né? Parece que me veio de Bakunin, alguma coisa semelhante, né? De que fatalmente uma elite não poderia existir ditadura do proletariado, porque uma elite se substituiria e faria uma ditadura contra o proletariado, isso seria da natureza humana, é a crítica de Bakunin. Então daí que vem esse papo do Trotsky, não é do marxismo, é do Bakunin, porque o Trotsky teve uma juventude, um tempinho no anarquismo, né? Pois é, e nesse texto o Trotsky vai além, chama o Lenin de candidato a ditador, burocrata, ala direita da social-democracia russa, não é? Olha aí, o anti-leninismo aí. Tanto que ele optou depois por ficar com os mencheviques e foi passando de grupo em grupo. O próprio Lenin falou, esse cara é um oportunista. E falou a propósito da resposta a esse texto também. Então, de início teve isso, né? O PSTU tem essa coisa aí de que ele não é o partido de vanguarda, não são eles que vão fazer a revolução. A revolução é feita pelos próprios trabalhadores, eles vêm estimular uma revolução e tal, eles não querem ser os salvadores. Então, assim, mistifica e joga no lixo a ideia de partido de vanguarda do Lenin, sendo com a máscara de leninista. Por isso que irrita isso. O trotskismo ele é desonesto. Ele vem fingindo que é leninista, são ideias do Trotsky ali no meio, e avacalha com tudo. Então, o Gustavo também vem com essa crítica ao Stalin, que está inclusive no relatório Khrushchev, algo semelhante, que não houve uma preparação para responder à invasão alemã. Mas toda a linha da política externa da União Soviética, no pós-guerra, ali a partir de 23, é tentando refazer aquela união que venceu a Primeira Guerra Mundial, que é com a Inglaterra e França e a Rússia. Tendo essa aliança, e eles agindo junto com outros países, estavam na esfera de influência da França e da Inglaterra, como Tchecoslováquia e Polônia, se houvesse ali essa ação coordenada, seria possível conter a Alemanha sim. Mas não houve. Não houve. E Inglaterra e França adiaram ao máximo e atrapalharam ao máximo, pensando em jogar Hitler contra Stalin e entrar depois, quando os dois estivessem enfraquecidos, para conquistar a parte do Butim. Foi isso que aconteceu. Então a França e a Inglaterra adiaram ao máximo entrar nessa guerra. O que o Gustavo comenta lá? Que Leopold Trepper, que é da Rotkapelle, que é da Orquestra Vermelha, teria passado a informação de que as tropas estariam ali na fronteira da União Soviética prestes a atacar, e Stalin não fez nada. E não é Stalin, Gustavo. Marxista não fala em Stalin, é o PC dirigido por Stalin. Isso aí é fazer a história dos grandes heróis, dos grandes eventos. Materialismo histórico, você falou, essa definição tolinha, bobinha sua, é história feita pelos homens. Não, é acabar com essa história positivista dos grandes eventos dos indivíduos. Quem faz a história são as coletividades, as massas. Um exemplo de aplicação para isso que você não consegue dar, Gustavo, ele tem que melhorar aí, ué. O Mao observou que as mudanças de dinastias, historicamente, na história da China, né, no período histórico que ele investiga, as mudanças das dinastias aconteciam com revoltas camponesas. Tinha uma revolta camponesa, a coletividade fazia essa queda dessa dinastia. Então, o que ele teorizou? Vai ter uma nova revolta camponesa, agora, sob a forma de uma revolução
Nacional e Democrática, Revolução de Nova Democracia, que ele mandando quadros da cidade para o campo, começou a organizar, não é? Então, aí está um bom exemplo, desmistificando isso aí. O Stalin, para ele fazer um bom uso, o PC dirigido como Stalin, a União Soviética, para fazer um bom uso dessa informação, teria que colocar tropas na fronteira alemã. Isso aí poderia ser confundido com uma declaração de guerra, com invasão, uma ameaça de invasão. Então não se poderia fazer a partir facilmente o uso dessa informação. Chegou Leopold Trepper. Mas se você, Gustavo Machado, você acredita na Orquestra Vermelha? Tem pelo menos um registro que o Firm mandou de um julgamento do Terceiro Reich, em que um oficial ligado à Orquestra Vermelha, um oficial alemão, passou a informação de que os trotskistas estariam ligados ao serviço secreto do Franco e da Alemanha para fazer uma rebelião na Espanha no final dos anos 30, lá em 37. Aquela rebelião seria uma coligação dos fascistas com vocês trotskistas. Essa informação foi passada para o oficial alemão e ele respondeu. O processo foi fuzilado. O julgamento existe. É um julgamento do Terceiro Reich que eu posso passar para vocês se vocês pedirem. Então tem mais isso. Você vai acreditar em Rotkapelle, Orquestra Vermelha ou não? Tem que decidir aí. Não pode ser só quando você quer. Então, só fechando aqui. Você citou... No final, o Miorin, né, citou Um Deus que Fracassou, do Kessler, e A Nova Classe, do Dilas. Aí me interessou. Me interessam os intelectuais que romperam com o marxismo, que usam alguma linguagem marxista, ou que estão numa vertente esquerda rompida com o marxismo, igual o Dilas. Então, O Deus que Fracassou é do Kessler. O Deus era o marxismo. Ele considera que o marxismo é uma religião, funciona como uma religião, assim, e ele é tão fascinante, né, que explica muitas coisas. O Kessler, eu escrevi um ensaio sobre o Kessler, que ele considera que os processos de Moscou não foram fáceis, os caras não foram torturados, que os caras foram convencidos pelo partido a se sacrificarem pelo partido, que seria útil aquela oposição terminar assim, e o que os levou a fazer isso era o vício que o marxismo cria e a ilusão, né, que ele cria de certeza, de verdade, de razão. Eles próprios estando imbuídos de um marxismo, esses caras, os trotskistas do processo de Moscou, cederam em fazer esse ato ali que seria útil ao Estado. É a teoria do Kessler. Ele não aceita que eles não seriam culpados. Ele não aceita a teoria de que eles teriam sido torturados. Não aceita a teoria de que eles são culpados também, que é a teoria do Estado na época, né? Do Estado soviético na época. O Kessler cria um meio termo que é bastante interessante, que hoje não é levado em conta, né? Um Deus que fracassou é isso. O Deus é o marxismo, que teria fracassado. Aí a Nova Classe de Dilas desenvolvendo, eu lembro de ter lido esse livro há uns anos, era desenvolvendo essa ideia de que nos países socialistas, e parece que ele dá umas insinuações, que a própria Iugoslávia estava caindo nisso, em que estaria surgindo uma nova classe, que é a burocracia, que é de quem de fato manda, e as experiências socialistas estariam corrompidas. Curiosamente, ele não celebra Trotsky. Eu não lembro dele celebrando Trotsky. Parece que de Gilas, que era um cara ligado, era uma autoridade ali do governo Tito, pagou caro por essa dissidência aí, por denunciar uma burocracia privilegiada no regime do Tito. Parece que ele chegou a publicar o livro, mas depois ele foi preso e processado. Eu pesquisei, tem pouca coisa sobre esse livro na internet. Se possível, a gente poderia discutir esses dois livros aí, Um Deus que Fracassou, do Kessler, e A Nova Classe, do Dilas. É que nesse nível eu acho legal. Eu fui pesquisar O Deus que Fracassou e apareceu um livro de um ANCAP lá, desse pessoal. Apareceu um livro do Hope, que é dessa escola austríaca, falando Democracia, um Deus que fracassou.
que nós estamos num outro patamar de ofensiva do capital, ofensiva reacionária, né? Então, beleza aí.